já trazendo alegrias para o pessoal de melhoria contínua, a gente está com um plano de melhoria dentro do LiveMess, né? Vocês poderiam explicar um pouco, trazer os detalhes dessa novidade, dessa nova feature? A gente só faz coisa legal, né? E assim, em primeira mão, né? Porque, ó, tá no forno. É isso aí. Assim, a gente... Ano passado, né? Acho que no Hardware Summit passado, a gente lançou o plano de melhoria, vamos dizer assim, MVP, né? A gente queria colocar alguma coisa nesse sentido de deixar o procedimento, né? De melhoria contínua, vamos dizer assim, dentro da empresa, deixar o processo bem amarrado dentro do sistema, né? Para que aquela pessoa consiga ver os dados, todos os dados daquele problema que ela está procurando atacar e dentro do sistema que ela conseguisse criar e tivesse ferramentas para criar soluções para aquele problema. Porque o LiveMess, no final das contas, assim, ele ajuda em várias áreas, né? A parte de visibilidade, mas o objetivo final que a gente, né, gostaria de ter com o sistema é trazer mais eficiência, é diminuir perda no chão de fábrica, né? Trazer mais OE, né, para quem é da área aí. Então, o plano de melhoria veio nesse sentido. E aí, nesse ano, com a IA generativa, a gente, né, sentou e pensou, pô, seria muito legal, porque a IA generativa ela é muito boa nessa parte de gerar, né? De gerar texto, de gerar ideias, e casa muito bem com a parte do plano de melhoria, né? Onde você vai definir uma perda que você quer atacar, você vai ver dados sobre aquela perda, né? Gráficos, como é que aquilo aconteceu nos diferentes turnos, se aconteceu aquela perda mais em determinado produto ou em outro, como é que aquilo evoluiu ao longo dos dias, se está aumentando, se está diminuindo, se acontece mais numa sexta-feira, porque o pessoal está mais relaxado para o final de semana, ou se não, acontece, né, na mesma proporção em todos os dias. Então, você tem toda uma parte de análise exploratória, onde a gente traz também a parte das notas, né, que é muito importante, e a parte da cadeia de ajuda. Então, o que os operadores estão escrevendo lá em relação àquela perda. E aí é legal que, assim, a nossa mentalidade aqui em lançar essas features que tem a IA generativa, elas normalmente vão ser complementares, ou seja, a gente está usando o resumo das notas que a gente fez lá para o relatório consolidado, dentro também do plano de melhoria para gerar insights a partir das notas, porque muitas vezes as notas, né, você vai olhar num período de 3 meses, pode ter potencialmente milhares de notas, né? Então você não vai colocar, né, 1000 notas para o cara olhar na tela e analisar aquilo. Então a gente está sempre buscando alimentar as novas features com as features anteriores, né? Fazer uma coisa incremental, assim. Então, a IA generativa vai te ajudar, vai ser um copiloto durante esse processo. Você vai ver, como eu falei, a parte da análise exploratória, e aí você vai definir hipóteses para por que aquela perda está acontecendo, atacar, para descobrir a causa raiz, né? Então, você vai ter lá dentro a ferramenta de Ishikawa, onde você pode pedir para a IA gerar, né, hipóteses nas 6 categorias ali do Ishikawa. Você tem análise de 5 porquês, onde você pode também pedir para a IA ir fazendo 5 porquês junto com você, né? Então, você pode escrever um porquê e aí pedir para a IA gerar o outro, ou pedir para a IA gerar todos os 5, enfim. Você consegue fazer toda essa análise usando a IA generativa como um copilot, vamos dizer assim, e até chegar na causa raiz. E aí você define um plano, né? Você diz, olha, eu quero diminuir o número de vezes que essa perda está acontecendo, que essa parada está acontecendo, por exemplo. Você coloca uma meta e um deadline, né? Até quando eu quero resolver isso daqui. E aí você define os seus planos de ação. E aqui é uma parte também muito legal, que a generativa ajuda, que você pode gerar os planos de ação com o uso da IA generativa. Então, a Lívia, né, a nossa IA generativa, ela conhece as funcionalidades do LiveMess, né, e ela vai utilizar as funcionalidades que já existem hoje para tentar te ajudar a criar um plano de ação. Ou seja, se você tem um problema lá, vamos dizer que é setup, e aí ela identifica que você não está usando, por exemplo, o checklist para fazer o setup. E ela identifica que aquele teu problema que está
tá sendo, né, o sintoma está sendo parada por causa de setup, né, paradas prolongadas por causa de setup, que os operadores estão sentindo falta de um procedimento padrão. Então ela vai sugerir, por exemplo, no plano de ação, que você implemente o checklist do próprio LiveMass para ter esse procedimento para que os operadores sigam e isso ajude ali na hora de fazer o setup e reduz essas paradas prolongadas por setup, né? Então isso é só um dos exemplos, né? Tem outros exemplos, por exemplo, setar alguns tipos de alertas, né, dentro do LiveMass quando a parada acontecer, que esse alerta seja setado para que as pessoas possam ir ao encontro da máquina e verificar o que está acontecendo. Então tem uma série de funcionalidades que você pode utilizar para trazer essa melhoria, né, essa eficiência. E às vezes até os próprios clientes não conhecem, né, tudo que tem dentro, que dá para fazer dentro do LiveMass. Então essa é uma parte bem legal. E aí, né, passando essa parte dos planos de ação, você executa esse plano e se der tudo certo, você no final vai ter essa comparação do quanto você conseguiu melhorar com aquele plano ou não, né? Ou se aquilo não foi o suficiente, aí você pode estender o seu plano, você pode gerar um novo plano, enfim, né? Mas essa funcionalidade aí é uma funcionalidade que a gente acha que vai trazer bastante ganho aí para a indústria, se for bem utilizada. Mas a gente está testando ainda internamente e logo mais a gente vai colocar aí, né, o plano de melhoria com o auxílio da IA generativa, justamente indo nesse caminho que a gente estava comentando, né, de potencializar aquilo que o ser humano já faz, né? E ela tem esse poder de análise, talvez, que o ser humano ele até tem, mas potencializa muito com o uso da IA generativa, né? E o que eu acho muito legal mesmo, que quando você faz um Kaizen, tem uma indústria, né, que você para a galera para fazer um Kaizen, uma melhoria, geralmente o processo de Kaizen ele pode levar horas, né, para uma perda que você está atacando. E pensa você fazer um Kaizen tendo do lado um super consultor, né? E esse super consultor, o que ele traz? Ele traz informações do setor que você tem, que é uma informação mais genérica, o setor de plástico, o setor de alimentos, o setor metal mecânico, mas ele também traz o conhecimento do que aconteceu para aquela perda, né, durante aquela perda, e traz junto o conhecimento que você já utilizou alguma vez na vida para resolver aquilo. Porque a gente sabe que muitas vezes os problemas voltam. Então você tem um cara do lado, que é um super consultor, que vai agilizar não só para trazer isso em volume, mas também para agilizar o processo como um todo. Porque pensa, para você fazer um brainstorm, por exemplo, de uns 5 porquês, né, de um Ishikawa, em cada um dos 6 âmbitos dele, para você colocar 60 hipóteses e forçar a barra para ter 60 hipóteses num grupo de 4 ou 5 pessoas, vai tempo. Sim. Ali está disponível com um clique. Com um clique ele já gera 60 hipóteses diferentes, né, que são possíveis considerando tudo isso, né? Então não dá para, na brincadeira aí, fazer um Kaizen em 10, 15 minutos, né, olhando ali rapidamente os insights, olhando as hipóteses, achando a causa raiz, imputando, trabalhando com ela e desenvolvendo um plano de ação e começando a já colocar na prática com as funcionalidades que ele próprio sugere, né? Ou com as mudanças no processo produtivo. Às vezes não é uma funcionalidade, às vezes é uma mudança mesmo no processo produtivo. Então agiliza tempo, agiliza com assistência, né? Vai assistindo e vai seguindo um fluxo que leva ao resultado no fim das contas, porque monitorar é uma coisa, fazer gestão é outra, ter inteligência é outra. Aí a gente reúne esses três âmbitos numa ferramenta só, né? Isso é muito bacana.